Palavra do Senhor Deus em Efésios 2, dos versículos 1 ao 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Agora Romanos 12, 2. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre vida transformada. Eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vivemos hoje tempos difíceis, não é? A maldade do ser humano, a maldade das pessoas está crescendo cada dia mais. A gente vê tantos absurdos aí que está acontecendo em escolas e mundo afora também da mesma forma. E todos nós precisamos passar por um processo de transformação para que nós não venhamos praticar as mesmas coisas que essas pessoas praticam, não é? Precisamos muito ter a nossa vida transformada, principalmente nos tempos de hoje. E tem uma coisa que eu creio que está afastando muitas pessoas da presença de Deus e também impedindo que essas pessoas sejam transformadas, é o celular, irmãos. Talvez vocês não concordem muito comigo, mas o celular é a extensão do nosso braço. Hoje, infelizmente, não é? A grande parte das pessoas são viciadas em celular. Eu sou um deles, viu? Eu confesso. Esses dias eu recebi um relatório. Tem um programa agora, acho que é do Google, que informa quantas horas você fica no celular. Eu vi lá e achei um absurdo, irmãos, aquilo. Deu não sei quantas horas no YouTube, não sei quantas horas no Instagram, não sei quantas horas lá no Facebook. Eu fiquei bobo, falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi. E eu vi um rapaz falando hoje que se você assistiu as temporadas de Grey's Anatomy, é Grey's Anatomy que chama, né? Se você assistiu todas as temporadas de Grey's Anatomy, você deixou de ler a Bíblia 10 vezes. Se você assistiu todas as temporadas de uma série aí, muito famosa, que eu esqueci o nome agora, daria para você ler a Bíblia 4 vezes, durante o tempo que você perdeu assistindo essa série. Então o streaming, celular, são coisas que, na verdade, têm impedido as pessoas de ter a sua vida transformada. Eu assisti um vídeo esses dias de um moço no bar, não sei se vocês assistiram. Ele estava lá no balcão, acho que estava tomando uma lá, e aí um assaltante entrou no bar, assaltou o bar, foi embora, assaltou todo mundo, foi embora, e ele continuou no celular. E aí a hora que ele parou de ver o celular, ele fala, nós fomos assaltados. Aí que ele percebeu que foram assaltados lá, estava no celular. Domingo o bispo, não é? Falou aqui comigo, é uma coisa que é verdade. Um dia vai soar a trombeta e Jesus vai voltar.
E ainda vai ter gente que não vai perceber que Jesus voltou, porque vai estar lá no celular, não é? A hora que menos espera, ele se aperceber. Nossa, Jesus voltou. Nossa, eu estava vendo algumas coisas aqui no celular. Mas é isso, irmãos. O celular tem tomado o tempo nosso, não é? E eu coloquei um negócio, um propósito no meu coração. Não fiz um propósito com Deus, fiz comigo mesmo. Eu não trago mais o meu celular para a igreja, não é? Se eu não posso ficar 1h30 sem olhar no meu celular, eu não vou para o céu. Eu não posso ver a Deus, irmãos. Não posso, não é? E o celular é o ser mais sem educação que existe. Por quê? Porque às vezes uma pessoa vai te visitar na sua casa, pessoa que está algum tempo sem vê-la, ela vai lá te abraçar, e aí alguém te liga para você, você para de conversar com ela para atender a outra pessoa que talvez nem está muito tempo sem falar com você, ou se nem é tão importante, mas você deixa de conversar com aquela pessoa para atender o telefone. Isso acaba tirando às vezes a comunhão das pessoas. Sem contar, irmãos, quando as pessoas, você vai conversar com elas, elas estão no celular, né? Eu fico com uma raiva, irmãos, que às vezes você quer conversar com a pessoa está no celular lá. E aí eu até falo, viu, para de olhar no celular para te conversar, tira a comunhão, não é? E é um negócio assim. Eu creio que transformação de vida, irmãos, é uma palavra-chave na vida de cada cristão. A essência do cristianismo está firmada nessa palavra, transformação. E a gente precisa trabalhar no coração dos nossos adolescentes, das nossas crianças, a respeito de transformação. Eu fiquei tão feliz ontem, a minha neta foi embora para a casa dela, ela falou assim, Deus te abençoe, vovô. Eu achei tremendo aquilo, não é? E minha esposa ora com ela, ensina ela a cantar hinos. A gente precisa trabalhar no coração das crianças, no coração dos adolescentes, dos jovens. Quarta-feira eu estive numa igreja participando de um culto lá, 3 adolescentes foram lá na frente cantar, e eles, meninos de 12 anos, cantando, o culto hoje vai ser maravilhoso, tudo com vergonha, sabe? Mas depois, eu achei tremendo aquilo, depois até na pregação eu elogiei a atitude deles, para que eles continuassem firmes mesmo naquilo, com propósito, porque Deus quer usar esses jovens, Deus quer usar esses adolescentes, os jovens, os adolescentes, irmãos, precisam fazer a diferença em suas escolas, não é? Então por isso os pais precisam estar sempre plantando isso no coração deles, essa necessidade de evangelizar os seus amigos. Mas os amigos de escola só serão influenciados se eles tiverem uma vida transformada. Se eles fizerem as mesmas coisas que as crianças ou os adolescentes da escola, eles não vão fazer a diferença na vida daqueles alunos, na vida daqueles amigos dele. Uma coisa que todos nós precisamos aprender, irmãos, é que somente a palavra do Senhor Deus pode mostrar a verdadeira transformação de qualquer pessoa. Às vezes nós vemos hoje movimentos, né, seculares para tentar libertar pessoas, isso é válido, mas a transformação verdadeira, ela acontece através da palavra de Deus. Somente a palavra transforma a alma, o corpo e o espírito. Se nós olharmos na Bíblia, irmãos, a gente vê um exemplo de um homem que viveu essa transformação pela palavra. Uma transformação de vida vivida pela palavra. Lá em Filipenses 4, 22, Paulo escreve assim, que todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. E Atos 13, capítulo 1, o escritor de Atos diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes. Colasso é a pessoa que é criado no leite de uma mãe, mas não é irmão, mas é criado mamando na mesma mãe. E a palavra que diz, irmãos, que os irmãos da casa de César vos saúdam. Então César era pai de criação de Manaém. A casa de César, irmãos, era o palácio do imperador romano. Lá, aquele lugar era o centro do pecado, da perversão moral, da perversão espiritual, sexual. Era um lugar terrível. E César também era um homem endemoniado, era um homem diabólico. Ele matou 2 de suas esposas e também matou pelo menos 3 filhos.
esse homem era terrível. Ele acordava de manhã, ele já pensava, não, quem que eu vou matar hoje, não é? Quem que eu vou matar? Eu lá ficava pensando, quem que eu vou matar hoje? Então o hobby dele era matar pessoas. E ele gostava tanto de matar, que na sua morte, ele sabendo que ninguém iria chorar por sua causa, ele mandou matar os principais líderes judaicos, para que o povo chorasse, se não fosse pela sua morte, pelo menos na ocasião de sua morte. Esse era o pai de Manaém, o pai de criação, não é? Que paizão, não é verdade, irmãos? E os irmãos também de Manaém não eram flor de cicheiro. Eles eram pessoas tremendamente invejosas, que traíam uns aos outros. O próprio Herodes roubou a mulher de seu irmão e mandou matar a João Batista. Manaém, esse moço, era o tipo de pessoa, não é? Que tinha tudo para não dar certo na vida. É o tipo de pessoa que estava pensando, a vida não me deu oportunidade. Ele vivia, talvez, poderia pensar, não é? Vivendo dessa forma, dizendo que a vida não lhe deu oportunidade. Ele cresceu numa família cujo pai era um louco, era um doido varrido. Ele tinha, se ele quisesse pensar dessa forma, ele tinha tudo para não dar certo na vida, irmãos. Ele tinha tudo para ser uma pessoa infeliz, ele tinha tudo para ser uma pessoa amarga, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada. E uma coisa que a gente aprende aqui na vida desse moço, é que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Às vezes você tem uma família de 5 pessoas, o pai, a mãe, mais 5 filhos, 7 pessoas. Às vezes lá naquela família, 6 pessoas não têm vício, ninguém bebe, ninguém fuma, não tem vício nenhum, são pessoas estruturadas, mas às vezes tem um naquela casa que é perdido no vício, está envolvido com drogas, está envolvido com coisas erradas, mas 6 daquela família são pessoas boas. Então não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Infelizmente, não é? Muita gente que acaba não dando certo na vida, acaba atribuindo o seu fracasso a esses traumas, mas na verdade, quando a gente permite, não é, que essas coisas entrem no nosso coração, a gente tem atitudes diferentes, não é? Ele preferiu ser um homem cheio do Espírito Santo, mesmo vivendo numa família totalmente doida, totalmente louca. Ele preferiu ser um homem cheio do Espírito Santo. Ele preferiu ser uma pessoa abençoada.